Aleluia. Queridos, nós vamos falar de redenção, redimidos do zero. E antes da gente começar, eu queria saber aqui, quem sabe o que é redenção? Levanta a mão assim, ó. Quem sabe o que é redenção? Ninguém sabe o que é redenção? Ah, não. Vamos, gente, o que é redenção? Alguém tem algum palpite? O que é redenção? O que é redenção, Arthur? Não sabe? Pesquisa no Google aí. Vamos lá, alguém tem algum palpite do que é redenção? Alguém já ouviu essa palavra, redenção? Já? Não? O que é redenção, Davi? Não? É o quê? Detenção? Uai, como assim? Quase lá. Vamos lá? O que é? O que é redenção? Ó, no Google, tá, gente? Vai, o que é redenção aí? Ó. Amém. Amém. Galera, redenção, geralmente para quem já ouviu, vai nos trazer à tona, vai nos lembrar a respeito de perdão de pecado, remissão, né? E tudo isso tem a ver com redenção, mas quando a gente fala de redenção, nós temos que olhar na lente judaica. Porque quando você pesquisa no Google do Brasil, vai te dar essas direções, né? O ato de resgatar, libertar, e tudo isso tem a ver com a redenção. Porém, quando se fala redenção, eita Deus, minha esposa está acordando agora. Abre lá em Efésios 1. Acho que vai estar lá do 4 adiante. Abre para mim aí, dando favor. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se minha esposa tem Bíblia no celular. Abre aí, Efésios. Isso. Efésios. O 7. Isso, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Agora a gente vai lá para Levítico 25, 25. Porque quando... Abre aí e deixa aberto. Porque quando Deus ele dá a lei, ele faz tudo apontando para Cristo, para o que viria. Então toda a lei ela conclui, ela termina em Cristo. E o ato de redenção que está na lei, como assim, Lucas? Vocês já ouviram falar da lei? Já ouviram falar da lei de Moisés? Né? Que não pode fazer tatuagem, que não pode cortar a barba, que tem que guardar o sábado. Já, né? Então, dentro da lei, tinha o ato de redenção. E o que é o ato de redenção? Eu queria 3 rapazes aqui na frente. Vamos lá. 3 rapazes. Que isso, hein? Esse homem é demais. Vamos lá. Eu vou chamar pelo nome, hein? Vos escolher. Não, pode ficar aqui longe. Precisa abraçar. Isso. Vamos lá, mais 2? 2 rapazes. Vamos lá, João. Mais um. Cadê? Acorda, meu filho. Bora, Tenorinho. Cadê? João, mais um.
Mais um rapaz. Vamos, Nicolas, vem cá. Não, vocês não vão fazer nada, não. Vocês só vão. Levanta aqui de pé, fica de pé. Isso, vem lá. Pode ficar mais longe. Vai lá. Mais para lá. Vai mais. Isso. Beleza. Ó. O Arthur, ele, empreendedor, com a mente multimilionária, pensando em ficar rico, né? Ganhar o mundo, assim como o Pink e o cérebro. Depois vocês pesquisam. Ele teve uma ideia brilhante. Vou abrir um negócio. Só que quando você vai abrir um negócio, você tem que ter? O que você tem que ter? Dinheiro. Mas o Arthur não tinha dinheiro. O João, filho de rico, herdeiro, multimilionário, é amigo do Arthur. E o Arthur fala assim, eu estou com uma ideia milionária, mas eu não tenho dinheiro. Mas o João tem. Aí o Arthur vem no João e fala assim, João, você me empresta R$1 milhão para eu abrir um negócio? Daqui 1 ano eu vou te pagar, com juros. Beleza. Então o Arthur vem, pega esse 1 milhão e abre o negócio. E começa a trabalhar. Só que aí o Arthur não tem a mão da mãe dele. E o macarrão não dá certo. Num dia tem sal demais, no outro dia não cozinha. E aí o Arthur não tem o retorno milionário que ele achou que ia ter. E o que acontece? O Arthur fale. E aí, além de gastar os R$1 milhão, ele não recupera, então ele não tem como pagar o João. O que acontece? Segundo a lei, se o Arthur deve o João pode ir lá no Arthur e começar a pegar os bens do Arthur. Então o João vai lá, tira o chinelo e pega o chinelo. É só o chinelo, tá, gente, que ele vai tirar. Estava preocupado já. Pega o chinelo do Arthur, só que o chinelo do Arthur não dá nem 1% dos 1 milhão. Então ele começa a pegar as coisas, ele pega o celular e vai pegando. Só que o Arthur entrega tudo que ele tem e não dá nada da dívida. Segundo a lei, o João, você não consegue me pagar, então vem cá. Agora, você vai ser meu escravo. Sabia, olha a cara de felicidade. Tá feliz? Vai fazer tudo que você quiser. Então, segundo a lei, por não poder pagar a dívida, o Arthur vira escravo do João. E dentro da lei, existia algumas formas do Arthur deixar de ser escravo. Uma delas era o ano do jubileu. Vamos só ler lá, Levítico 25, 25, e depois vocês vão estudar esse texto aí, tá? Muito interessante conhecer as leis, tá bom? Levítico 25, 25, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, pela lei, existiam algumas formas de se recuperar o Arthur. Espera aí, vocês não conversam não, ele é só teu escravo, vai lá. Ou ele esperava o ano de jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Então, vamos supor que o empréstimo aconteceu no 5º ano. O Arthur seria escravo do João
45 anos. Até que ele pudesse, pelo ano do jubileu, ser libertado. Mas, uma brechinha na lei, todo lugar tem brechinha na lei, viu? Não é só o Brasil. Um parente próximo que tivesse condições, poderia resgatar. Então, o Nicolas vai lá, com R$1 milhão, os juros, correções e tudo certinho, viu? E ele paga a dívida do Arthur. Agora, o Arthur não é mais escravo do João. Agora o Arthur é escravo do... Uai. Justiça. Ele pagou tua dívida. Exatamente. Agora tem que pagar os dois. Não, na verdade não. Essa aqui já foi. Agora a dívida está aqui. Porque R$1 milhão. Só que esse parente, quando ele fazia isso, ele fazia por misericórdia, para não ver o seu parente padecer na mão de outra pessoa. Entendeu? Então ele pagava a dívida e não tratava o parente como escravo. Ele seria estaria em regime aberto, entendeu? Ele estaria mais de boa. Conseguiram entender o ato de redenção? Então vai lá, obrigado. Aplauda eles aí, galera. Tamo junto. Conseguiram compreender. Então, quando a gente fala de redenção, a gente tem que olhar por essa ótica. Redenção é um resgate de propriedade. É quando alguém resgata uma propriedade. Algo que foi perdido. E assim como já foi dito aqui, na primeira ministração, nós éramos um com Deus, no jardim, né? Aí o homem foi lá e pecou. Então nós fomos separados. Nós perdemos a nossa unidade. Nós perdemos para quem? Para quem que nós perdemos? Para quem que nós perdemos? Para o pecado. Então nós nos tornamos escravos do pecado. Quando, abre lá em 2 Pedro 2,19. Apenas a parte final aí, ó. 2 Pedro 2,19. Vai dizer assim, ó, partezinha final. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Entende? Então, lá no começo, Adão e Eva foi vencido pela serpente. Foi enganado e pecou. Então, aquele que é vencido se torna escravo. E dentro dessa explicação que nós tivemos aqui, vocês estão entendendo, né? Aí passa pela nossa cabeça, mas que dívida eu tenho? Né? Acredito que o nome da maioria aqui esteja limpinho, né? Ainda, CPF bonitinho, né? Depois que a Nubank deu a probabilidade dos menores abrir conta, não sei, né? Mas, pelo menos a maioria aqui está com o nome limpo. Então, que dívida a gente tem? Nenhuma. O nosso nome, o nosso CPF ainda está puro. Né? Um dia vai começar a chegar os boletos, vocês vão ter medo do Serasa, do SPC. Vocês vão saber o que é isso. Abrir uma conta, não, deixa eu consultar o seu nome aqui. Você já coça a cabeça assim, meu Deus, será?
Mas a nossa dívida, ela não é terrena, a nossa dívida ela é espiritual. Porque Deus ele é santo, Deus ele não peca. E o pecado ele nos separa de Deus. Então a nossa dívida veio através do pecado. Então, Jesus, lembra do parente? Vamos tentar entender aqui um pouco mais. Porque a gente olha para a grandeza de Deus, e Deus ele tem todo o poder, e o poder dele é infinito. Nós não temos noção do que Deus pode fazer no infinito do seu poder. Nós contemplamos algumas coisas, mas noção de tudo é impossível. Então, na nossa cabeça, a gente fica assim, mas Deus não podia resolver tudo rapidão, assim, ó, igual Thanos. Tuf. Aí o pecado vai pulverizando, assim, ó. Não é? E todo mundo fica santinho de novo. Deus, ele tem todo o poder. Acabar com Satanás, né? Quem nunca pensou, se eu fosse Deus, o diabo já não existia mais não, já tinha matado já. A gente pensa assim, a nossa mente humana. Mas lembra que eu falei do parente? Então quando a gente olha para a lei, a gente entende o porquê que Jesus se tornou homem. Porque tinha que ser um parente, alguém próximo. Entende? Então Jesus tem que vir. Quem está vindo nos cultos aí? Domingo? Assistindo as ministrações do pastor a respeito do reino? Então Jesus vem descendo, né? O pastor já falou isso aqui um monte de vezes. Ele desce e vem até nós. E ele se torna carne. Ele falou que hoje ele nasceu para se tornar um de nós, para então, por justiça, poder pagar a conta. Porque aí Satanás não vai poder olhar para Deus e falar assim, não, você foi injusto, você usou da sua força. Você usou do seu poder. Cara, Deus é tão... Esse mistério é um negócio tão doido que Ele deixa a sua força, Ele deixa a sua glória, e Ele vem como homem, assim como eu e você, para pagar a dívida sim. Então Satanás não pode olhar para Deus e falar assim, ó, você foi injusto, porque até nisso o Senhor foi justo. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer assim, ó, só para a gente confirmar com a palavra, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeitos e sem mácula. Então a nossa dívida espiritual tinha que ser paga por alguém que não tivesse pecado, que fosse santo. Na lei também vocês vão ver, vão estudar a lei, tá? Para vocês entenderem como é que era. Quando alguém pecava, se separava lá uma ovelhinha bonitinha, o ano inteiro.
né? Quem aí gosta de ver os animaizinhos bonitinhos, assim, fofinhos? Então, separava lá um cordeirinho fofinho, assim, ó. Tratava ele com a melhor ração. Ele ia para o pet todo dia, tomava banho, tosava bonitinho, entendeu? Ficava cheirosinho. Aí quando chegava no final do ano, sacerdote, ó, matava o cordeirinho. Porque pela lei, antes de Cristo, tinha que se fazer isso. Mas isso era um reflexo do que viria. Então Deus vai construindo a história da redenção. Vocês estão me entendendo? Então, quando Paulo se encontra com Cristo, e aqui em Efésios é ele ensinando, e ele se converte, ele vai estudar e ele vai reler de novo, e o Espírito Santo vai trazendo clareza na mente dele a respeito da lei, e ele vai entendendo tudo. Agora tudo faz sentido. E ele vai sacando qual que era a parada. Então a lei nos mostrava isso. E aí ele vai para os profetas, e ele vai ver Isaías, falando do cordeiro. Mas como assim o cordeiro? E era um negócio que ficava meio que como num enigma. Vocês estão me entendendo? Então Jesus vem, se faz como nós, vive uma vida de santidade, aqui, não peca, é tentado em todas as coisas, não peca e morre. Aí vamos entender aqui agora. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Beleza, Jesus não pecou. Por que ele morreu? Imagina a morte. Aquele bicho lindo assim, né? Que fica com a foice lá, o cutelo. Né? Aquela carinha bonita. Vendo Jesus chegar no inferno. O que você está fazendo aqui? Ele não tinha pecado. A morte não podia o ter. Mas ele morre. Satanás, em sua mente, fica assim. Jesus se manifestava e se mostrava como Filho de Deus e fazia sinais e maravilhas. E a gente vai estudando tudo que Jesus fez. E aí Satanás, eu tenho que matar esse cara, eu tenho que matar esse cara, eu tenho que matar esse cara. Ele não sabia dessa redenção aqui. Depois Paulo vai dizer que isso aqui era um mistério que foi ocultado. Aí ele vai até que consegue matar Jesus. Mal ele sabia que essa morte aqui era a redenção. Era a salvação. Então, quando Jesus faz isso, ele paga o preço. Então, quem paga o preço? Quem paga o preço? O parente que paga o preço, o que acontece? Ele se torna dono. Não é? Lembra que o Arthur, que devia o João, o Nicolas, em misericórdia, por ser um primo amado e gostar do Arthur, mesmo sabendo que ele fez cagada, fez uma dívida, ele vem e paga a dívida do Arthur.
E ele pega o Arthur e fala, vem. Só que agora, lembra que eu falei? O Arthur não é mais escravo do João, o Arthur é escravo do Nicolas. Então, quando Jesus vem e paga a dívida, ele se torna dono. Redenção não é um resgate de propriedade? Não é? Então, Jesus resgata a sua propriedade. Vamos lá em 1 Pedro 2,9. E a gente vai ler isso aqui. 1 Pedro 2,9. Vai dizer assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Jesus vem e nos resgata para quem? Para o Pai. Quem foi que fez todas as coisas? Deus. Então Jesus vem para resgatar, para nos resgatar novamente ao Pai. Então nós éramos escravos do pecado, presos pelo inimigo. E agora Jesus, em sua misericórdia, se torna um de nós, porque pela lei tinha que ser um parente, um próximo, e ele paga o preço então, pagando a nossa dívida, para que nos tornássemos novamente propriedade do Pai, daquele que nos criou. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, também vai reforçar: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Isso aqui é profundo. Olha aí para o teu vizinho. Fala assim, ó: esse corpinho aí não te pertence mais. Não é seu, meu querido. Sabe? Você cuida desse corpo aí, não cuida esteticamente? Né? Cadê o Murilo? O Murilo está ali, né? Murilo é skincare 3 vezes por dia. Cuida da pele. Mas é bom cuidar da pele. Né? Cabelinho na régua. Vai lá. As meninas, ai meu Deus, nasceu uma espinha. Acontece. Mas esse corpo aí, essa carne aí, ela não é sua. Esse corpo não é seu. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Amém? Então Jesus resgata. Mas Lucas, a gente é automático? Jesus veio e morreu. Não, pera lá. A palavra vai dizer que aqueles que não estão em Cristo estão. Não, vamos lá. Aqueles que não estão em Cristo estão. É o quê? Fala mais alto. No pecado não. Estão no pecado porque não está em Cristo, né? Mas quem não está em Cristo, vamos, gente? Também, mas quem não está em Cristo está morto. A palavra vai dizer que quem não está em Cristo está morto. Por isso que o pastor aqui na primeira palavra diz que tem que nascer de novo do Espírito, uma nova natureza que foi nos dada por Jesus. Mas e aí, o que fazer? E isso tudo é uma loucura, porque não é por obras. Então eu não posso fazer nada para ter isso.
é pela graça. Mas a palavra, ela nos conduz, cara, com uma exatidão incrível. E nós vamos aqui partir para um encerramento. Abre lá em Romanos 10, 9 e 11. Vai dizer assim. Cadê os meninos? Não, os meus lindinhos da música. Estão aí? Romanos 10, 9 e 11. Vai dizer assim, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. E aqui mais um detalhe para confirmar para vocês. Jesus, quando paga a nossa dívida, Ele se torna o nosso Senhor. A salvação, ela vem após isso. Senhor e Salvador. Se com a boca você confessar Jesus como seu, vamos lá. Abre o texto aí pra gente. Pode colocar. Se com a boca, 9. Se com a boca você confessar Jesus como seu, mais forte. Se com a boca você confessar Jesus como seu, o que precisamos fazer para nascer de novo? Para nos tornarmos um com Cristo. Eu já entendi a redenção. Eu já entendi agora qual que era o plano. Eu saquei a parada. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. E eu preciso crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus não pecou, então a morte não podia tê-lo. Mas Ele morreu, porém Ele ressuscitou. Então aquilo que devemos fazer para herdar isso é confessar Jesus como nosso Senhor. Talvez você nunca tinha escutado falar de redenção. Talvez você já tinha escutado, mas não com uma clareza. Talvez você nunca estudou as leis, nunca foi a fundo. Mas Cristo pagou com teu sangue toda a nossa dívida. Sabe o que Satanás gosta de fazer? É ficar falando para a gente que aquilo que a gente fez não vai ser perdoado. Que aquilo que a gente fez não tem perdão. E ele fica acusando na nossa mente. Para que você vai fazer isso? Isso daí não tem perdão não. Ah, não adianta não.
Aí você chora, tem remorso, fica com peso na consciência, comete aquele pecado, e aí você fala, Deus me perdoa. E aí o que acontece no outro dia? Você faz de novo. E aí o que vem na sua cabeça? Você vai pedir perdão para quê? Se você vai fazer amanhã de novo? Você vai pedir perdão para quê? Você não consegue parar de fazer isso. A nova natureza não peca. A nova natureza não peca. E como eu recebo a nova natureza? Talvez você venha na igreja, adolescente, jovem, mas você nunca nasceu de novo. Você nunca entendeu esse mistério aqui. Você nunca confessou com a tua boca que Jesus é o teu Senhor. Feche teus olhos. Se coloque de pé. O que eu devo fazer para nascer de novo? O que eu devo fazer para nascer de novo? Confessar Jesus como o meu Senhor. E crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E isso é loucura. Mas deixa eu te falar, o Espírito Santo testifica no seu coração. O Espírito Santo, ele traz a revelação de tudo isso, de toda a palavra. Às vezes é uma coisa difícil de entrar na cabeça, porque não é algo que vimos, não estávamos lá, já aconteceu há 2000 anos. Mas a palavra continua caminhando e salvando. A palavra permanece, a palavra não passa. Nós cantamos aqui hoje que nada parou a igreja. E de geração em geração, culturas, políticas, governos vêm tentando parar a palavra e a palavra só avança. A igreja só avança. O Irã tem a igreja mais perseguida no mundo. E lá é a igreja que mais cresce. No mundo inteiro. Vocês estão me entendendo? Lá não existe ponto de culto, meu irmão. Para ir no domingo, cantar música legal, bater palmas, chorar. Lá não existe isso. E lá cresce, sabe por quê? Porque essa palavra, além de letras, ela é viva. Então, Lucas, o que eu devo fazer para isso se tornar vivo dentro de mim, para eu nascer de novo? Confessar com a minha boca. Reconhecer Jesus como Senhor. E através disso alcançar a salvação. Feche os olhos de vocês. Nós vamos orar alguns minutos, antes de eu já passar por... Os meninos, se estiverem por aí também, a gente vai ter um momento de devocional, algumas canções. Continue com seus olhos fechados. Ah, Senhor, Espírito Santo,
Nos constranja, Pai, com o Teu amor aqui. Constranja, Pai, esses adolescentes, esses jovens com o Teu amor. Nós entendemos, Pai, aqui, resumidamente, o processo, tudo que o Senhor fez, para que pudéssemos, Pai, ser livres. Toda a dívida que um dia tínhamos, o Senhor pagou o preço. O Senhor quitou a dívida, o Senhor pagou tudo, o Senhor não deixou nada para trás, e foi de uma vez. O Senhor derramou o seu sangue, o Senhor se fez pecado, mas o Senhor ressuscitou. E a Tua palavra diz que se confessarmos o Senhor como o nosso Senhor, e crermos em nosso coração, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, seríamos salvos. Pai, traz clareza, Pai, em cada coração aqui. Espírito Santo de Deus, traz, Pai, clareza, entendimento de tudo que já foi dito, Pai, até aqui. Constrangendo, Pai, traz arrependimento, quebranta, Pai, o coração. Entendemos, Pai, tudo que foi feito. E entendemos, Pai, a única coisa que temos que fazer. E sabemos, Pai, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos elegeu. Sabemos que o Senhor já tinha esse dia aqui, Pai, preparado. Que o Senhor já tinha marcado encontros nesse dia. Com adolescentes, com jovens. Com teus olhos fechados. Se você tem um desejo, todos com os olhos fechados. Vou dar liberdade só para a galera da intercessão que está aí, ficar atenta. Se você sentiu, se está claro aí no teu coração, esta palavra, e você deseja, hoje com o entendimento de tudo que foi feito, confessar Jesus como Senhor da sua vida, entendendo que somente perante isso, e crer com o seu coração, porque a fé vem dele. Levanta a sua mão assim, ó, bem alto. Se você quer confessar Jesus, você nunca fez isso, talvez você nem sabia, levanta sua mão bem alto. Eu gostaria que os irmãos presbíteros da intercessão, vem aqui na frente você, vamos lá, você que levantou sua mão, vem aqui na frente, todos, aqui comigo, vamos lá, aleluia, pode vir, não fica acanhado não. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Se confessar o nome dEle,
como o Senhor, se confessar o nome dEle como Senhor, e crer no seu coração, que Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele pagou o preço. Pai Santo, testifica, Pai, o Teu Evangelho nos corações. Testifica, Senhor. Testifica, Pai, a Tua palavra, Pai, nestes corações. Testifica, Pai. Traz, Pai, o completo entendimento. Traz, Senhor, o completo entendimento do Teu Evangelho. Ah, Pai, flua, Senhor, em cada coração aqui, Pai, como um rio de água viva. Ah, Espírito Santo de Deus, vai trazendo à tona, Pai, vai trazendo à tona, Pai, Pai, cada pecado, Pai, tudo aquilo, Pai, para ser deixado aqui nesse altar. Ah, Senhor, gera hoje filhos, gera hoje, Pai, novos filhos,
Pai, gera hoje nascidos de novo, nascidos do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno